Buenos dias! Gostaram do meu cenário que eu preparei para vocês? Espero que tenham gostado. Bom, vamos para mais uma aula, né? Essa semana novamente gravada. Façam anotações, tá? De qualquer dúvida, algum exercício que vocês não conseguiram realizar, né? Anotem aí na nossa aula ao vivo. A gente tira essas dúvidas, ok? Qualquer coisa também vocês podem deixar as dúvidas de vocês escritas lá no Classroom, que eu vejo por lá e respondo vocês, tá bom? Vamos lá então? Na nossa última aula, né, a gente fez algumas atividades aí do livro de exercícios e também do R1, mas hoje nós vamos fazer aí a lição 6, tá? Então todos lá na página 56 da apostila, por favor. Leyendo y comprendiendo, una interpretación de texto. Rabaleando un paseo por Barcelona. ¿Imaginas cómo es la movida en Barcelona? Te invitamos a descubrirlo paseando por el Raval. Laura Corpa. El Raval ya no es el barrio industrial del siglo XIX, con sus grandes edificios y altas chimeneas desafiando el cielo. Tampoco es el que fuera conocido popularmente como Barrio Chino a mediados del siglo XX, el rincón favorito de criaturas marginales en el siglo XXI. El Raval es un barrio nuevo en el que la mezcla está por todas partes, mezcla de vecinos de todas edades y razas, mezcla de tiendas de siempre con tiendas de ahora, mezcla de plazas y callejuelas, de gente al sol, de grandes museos, de diseño y de grafitis en las paredes. Cerca del Museo del Arte Contemporáneo de Barcelona hay un cartel que conjuga como si existiera el verbo rabalear. En catalán, rabalejar, yo rabalejo, tú rabalejes, él rabaleja. Alberto, de Barcelona, explica que el término puede tener muchos significados. Depende exactamente de quién seas y cómo te muevas. En realidad, para él, es un intento de definir las actividades de la gente que vive en Raval, sean de donde sean, una manera de vida, un signo de identidad que les une al barrio. La Rambla del Raval. Si caminamos por sus aceras, descubrimos escaparates de papelerías árabes o bares de toda la vida, con ancianos mirando la calle o sentados en la barra charlando sin prisa con la camarera, no mucho más joven que su clientela. Avanzando un poco, nos encontramos con uno de sus rincones más bonitos, la plaza de Saint Augustin. Situada en la calle del hospital, es una plaza amplia, repleta de grandes árboles ajenos al ruido y al humo de los coches. La iglesia de San Agustín está medio derruida, pero es la protagonista de la plaza habitada por vecinos dispares, mendigos, parejas africanos y señoras mayores que charlan sin prisa en camino de las Ramblas. Y es que la calle Hospital desemboca allí, en uno de los lugares más turísticos de Barcelona, una gran avenida repleta de puestos callejeros en los que, entre otras cosas, se venden flores y cuadros, y donde mimos inmóviles disfrazados de títeres o de emperadores romanos piden monedas a la multitud de turistas y por allí pasean. Esse texto então está falando sobre uma rua, né, que tem lá em Barcelona, muito famosa, e o que são as coisas mais famosas dela. Aqui, para quem teve alguma dúvida, tem as definições, né, do que são cada uma dessas palavras. La movida se refere ao movimento de massas em Barcelona. La movida é uma movimentação de pessoas, de carros, de tudo quanto há, né? Rambla, este nome de origem árabe, significa cauce de um rio estacional, designa em Barcelona um lugar de reunião e mercado. Então, Rambla é um lugar onde tem
onde as pessoas se reúnem, tem coisas, barraquinhas para vender, né? Tem barracas, tem mercados, né? Então, é esse tipo de lugar, seria la Rambla. Mimo es el actor teatral que se vale exclusivamente de gestos e movimentos corporais para atuar ante o público. Então, são aquelas pessoas que fazem mímicas, né? Que fazem aqueles teatros mímicos em praça pública. São chamados mimo. Situada, quer dizer ubicada, em la calle del hospital, é uma praça ampla, né? Então, situada, localizada mesmo, ok? Situada, localizada. Ojo, las palabras situada y ubicada en los dos ejemplos sirven para lo mismo, mostrar dónde está un lugar específico, lugar describido. Revista Habla. Se trata de una revista que ofrece material para practicar la lengua española para el estudiante de todo el mundo, con ejercicios, canciones e atividades. Então, a revista Habla, né, é uma revista que eles têm lá, que ajuda pessoas que estão estudando espanhol, e tem aí muitos exercícios, atividades, canções, boa para quem está aprendendo espanhol por lá. Vamos aos exercícios, então? Eu imagino que vocês devem ter parado um pouquinho aí o vídeo para poder resolver os exercícios. Agora a gente vai corrigir, tá bom? Número 1. Por el título del texto, Rabaleando un paseo por Barcelona, el lector puede inferir que se trata de un texto descriptivo. 2. Considerando las informaciones y la revista en la que el texto fue publicado, ¿cuál es su intención? ¿Para qué tipo de lector le interesa ese texto? La intención es contar y describir un lugar del mundo hispánico a alguien que no lo conoce, pero a quien le interesa ese mundo. Puede que sea alguien que quiera viajar o a quien le guste viajar, un estudiante de español, por ejemplo. Há uma intenção forte de despertar o interesse do lector a visitar ou conhecer este barrio de la ciudad de Barcelona. 3. Que caracteriza o bairro Raval de hoje dia? La mezcla de características muito diferentes e contrastes, tales como jóvenes e mayores, grandes museus e grafites em las paredes, plazas grandes e callejuelas. 4. A partir da leitura do segundo párrafo, señala que pode significar rabalear, pertenecer ao grupo de pessoas que vivem em Raval, reconhecendo que há aí uma identidade, frequentar as mesas de los bares em las calles del barrio e conversar sem prisa com la camarera, ser um estrangeiro que vive em Barcelona e Raval, interactuando com la cultura local e sua própria, ser um artista de la calle apresentando-se a los turistas em las plazas del barrio. Então, vocês vão marcar todas essas 4 aí, vai deixar só a primeira sem marcar, que não faz referência ao texto, certo? 5, marca verdadeiro ou falso. Raval é um barrio antigo que existe dentro do século XIX. Já foi um barrio industrial de marginales, verdadeiro. En el siglo XXI, el Raval es un barrio nuevo en el que la mezcla está por todas partes. Quiere decir que, como existe desde el siglo XIX, ahora el barrio mezcla el viejo y el nuevo. Falso. El verbo rabalear se conjuga por todas partes en Barcelona, siempre que uno quiere explicar cómo es la vida en el barrio Raval. Falso. El uso del verbo rabalear revela que los propios habitantes del barrio Raval reconocen que hay una movida diferente en la vida de quienes viven en Raval. Verdadero. El tercer párrafo explica que es la mezcla del barrio anunciada en el primer párrafo por el autor del texto. Verdadero. 6. Tampoco es el que fuera conocido popularmente como barrio chino a mediados del siglo XX. El rincón favorito de criaturas marginales, las expresiones en negrita significan respectivamente en portugués, tampoco, favorito aqueles que estão à margem do sistema social. 7. En el texto, cuando el autor se refiere a la mezcla, se entiende solo por lugares, tiempos, personas y arte. 8. En el texto aparece una persona que explica algo. ¿Quién es? ¿Qué explica? Albert, de Barcelona.
Ele explica o significado do verbo rabalejar. É um intento de definir as atividades das pessoas que vivem em Raval, seja de onde seja. É um modo de vida, um signo de identidade que les une al barrio. 9. La inserção das ideias de Albert sobre o Raval ejerce que funciona no texto. É uma estratégia de convencimento do leitor em relação à importância do Raval, que está considerado como um símbolo identitário. Eu espero que vocês tenham conseguido aí responder de forma correta. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não conseguiram responder ou não concordam com a resposta, marquem aí e a gente discute isso quando tiver uma aula ao vivo, ok? La ciudad. Então aqui por esse texto a gente já viu que o vocabulário que a gente vai ver aqui nessa lição é sobre a cidade, né? Por suas aceras. Aceras em espanhol significa calçadas. Por la Plaza de Santo Agostinho. Então, plaça em espanhol seria praça, né? E aí tá mostrando as características. Escaparates de papelerias árabes, bares de toda a vida, ampla repeta de grandes árvores, renos de ruído e alumo de coches. Então, tá explicando o que acha em cada uma delas. Bom, lá na página 59, nós temos os tipos de lojas. Então temos cafeterias, panaderias, supermercados, livrarias, tiendas de roupa, tiendas de muebles, tienda de sapato e assim por diante. Então são os tipos de lojas, né, que existem aí. E vocês viram que as palavras em espanhol são terminadas em rias e acentuadas. Então tem que tomar cuidado com isso daí. La naturaleza, temos parques, jardines, lagos, riachuelos, rios, né? Puentes e assim por diante. Urbanização, praças, grandes avenidas, callejuelas, passeios peatonales, serviços, correios, bancos, hospitais, escolas, bibliotecas, museus e assim adiante. E agora, vocês vão pensar aí no bairro em que vocês moram. No bairro, né? Não só na rua ali que vocês moram, não, tá? No bairro todo. O que é que a gente encontra no seu bairro, por exemplo, sobre lojas? Quais tipos de loja você encontra? Igual aqui perto, no meu bairro aqui, né? Eu encontro supermercados, droguerias, cafeterias, bares, tiendas de roupa, tienda de sapato, perfumeria, joieria, como eu tô no centro, né, acho tudo. Naturaleza, praça, tem o parque, né, tem o lago, que não é lago mais, tá seco, mas tem. Que mais que eu posso colocar lá? Ferrovia, urbanização, plaza, tem lá plaza, grandes avenidas, callejuelas, só, aqui no centro é só. Serviços, correios, bancos, clínicas, escola, só isso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer como eu fiz agora, completar esse quadro aqui com esses tipos de o que você encontra, né, no seu bairro, tá? Então esse daqui é pessoal, ok? Espero que vocês tenham entendido aí como fazer. Vamos então agora lá para a página 61, porque na página 60 tá falando aí, tá dando uma ideia para vocês escreverem um texto descritivo, igual o texto aí sobre a rua lá, né, o bairro lá de Barcelona, que eles falaram, você ia fazer usar as ideias que você colocou aqui, do que você encontra no seu bairro, para fazer um texto descritivo sobre o seu bairro. Então essa página aqui também é sobre o seu bairro, sobre o que você colocou aí, que encontra no seu bairro. Então também é pessoal. Vamos aí para a página 61, então, da apostila de vocês. A continuação encuentras algunas fotos de barrios y puntos turísticos en mundo hispánico, utilizando haber o tener, describe estos espacios urbanos apuntando lo que ves en cada uno de ellos.
Entonces tiene una plaza en Córdoba, Argentina, tiene una plaza, tiene árboles, hay algunos árboles, tiene edificios antiguos. En el Santiago del Chile también hay algunos árboles. Es una estructura antigua también, más parecida con un castillo, con sus escaleras. Muy bonito los dos barrios. ¿Cómo es tu barrio? ¿Es un barrio grande, pequeño, es moderno, es antiguo? ¿Qué se puede encontrar en él? Bom, você já respondeu aqui, né? Então é só dar uma olhadinha no que você colocou, que você vai saber. Supermercado, droguerias, praça, avenidas, clínicas, tiendas de roupa, de sapatos, de muebles y así adelante. ¿Qué elementos lo vuelven el espacio diferenciado? Diferenciado? Bom, quais elementos que tem aqui, né, que a gente pode falar que é diferenciado, né, que é um espaço. Penso que seria o museu ferroviário, que é um museu distinto, ¿sí? De las otras ciudades, é uma coisa distinta que há acá. Que atividades as pessoas suelen desempenhar aí? Em Pires do Rio? Ir a bares, sentar em las mesas, conversar com seus amigos, ir a la plaza, por exemplo. Não tem muito o que fazer acá. E aí vocês vão responder de acordo com a cidade e o bairro de vocês, tá bom? Oyendo e compreendendo. Vas a escuchar un diálogo antes, lee el breve presentación que se hace de los personajes. A Antônio le gusta la cultura brasileña. En Curitiba, ¿qué aspectos culturales de la vida urbana son presentados en la conversación? Então, olha só, vocês vão ouvir, né, o diálogo aí, e o Antônio, ele fala que ele gosta do Brasil, né, que ele vai falar de características de Curitiba. E aí vocês vão colocar quais são elas, né, descrever aqui. Então, vamos lá. Antônio é argentino de Córdoba. Ele está en el segundo año de la escuela secundaria. Fernando es brasileño de Curitiba. Él está en el tercer de la secundaria. Los dos se conocieron en Florianópolis en el último verano. Y como a Antônio le gusta mucho la cultura brasileña, Fernando lo invitó a su casa para conhecer Curitiba. Então ele teve aí um convite, né, para conhecer Curitiba, ir lá na casa do colega dele, porque ele gosta do Brasil, né? Então vamos lá. Vocês vão ouvir e responder, e aí depois eu vou colocar a correção, ok? Se precisar, vocês voltarem o vídeo, ouvir novamente, ok. Antônio, hoy tengo clase todo el día. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, voy a los correos a enviar algunas cosas que ya compré. Después voy a ir a un locutorio a revisar mis correos. Voy a almorzar en el shopping y ver una película por la tarde. ¡Qué bien! Ya tienes bastantes cosas para hacer. Una cosa, ¿sabes cómo llegar a todos estos sitios? Los correos ya vi desde el ómnibus. Es seguir todo recto por 5 cuadras a partir de una casa hacia el centro. Voy a pie. Pero no conozco ningún locutorio por aquí. Y el único shopping que conozco es aquel que queda delante de tu colegio. Los locutorios no son comunes aquí. O sea, tenemos lugares donde puedes usar la internet, pero no es común que haya teléfonos ahí. El cybercafé queda más cerca que los correos, en una calle paralela a mi casa. Sigue recto al salir de casa en la dirección opuesta al centro. Anda 2 manzanas y gira a la izquierda, en la misma acera. En la segunda manzana, luego en la esquina entre la calle Primavera y Santa María. Ya, ¿y el shopping? Sé cuál es, pero no cómo llegar. ¿Cómo está más lejos? Tienes que coger un autobús. Coge el que llamamos expreso, el rojo, que para aquí, delante de casa. Baja en la estación central. Ojo, ahí.
Para girar a la derecha de quien sale del tubo. Después sigue siempre recto por la misma calle. Y en el fin de la segunda manzana ya verás el shopping. Bueno, creo que va a ser fácil. Si me pierdo, te llamo. Está bien, nos vemos por la noche. Bom, então tá aí o diálogo que ele apresentou né, onde ele poderia ir. Então, há vários aspectos culturales que estão expuestos no texto. Fernando não deja de cumprir suas obrigações no colégio e deja seu amigo Antônio muito a gusto para conhecer a cidade. Em Curitiba não há locutórios, ou seja, tiendas que oferecem tanto serviço de telefonia como de internet, só cybercafés. Há autobús em Curitiba que se denomina Expresso. É rojo e circula mais rapidamente que os demais. Então essas são as informações aí que vocês deveriam ter tirado aí do diálogo, né? Vamos então para a página 62. 62. Antônio é argentino e utiliza expressões que revelam isso. Fernando estudou outra variedade de espanhol. Abaixo encuentras requadro em que há algumas palavras utilizadas por Antônio e en el alto Fernando usa outras que têm o mesmo significado. Escribe o lugar correspondiente. Por exemplo, Antônio usa quadras e Fernando usa manzanas. Antônio usa locutório, Fernando usa cybercafé. Antônio usa ônibus, Fernando usa autobus. Então tem essas variações, tem demais no espanhol, né? Palavras que, por exemplo, na Argentina você fala de uma forma, na Espanha você fala de outra. Então nós temos várias palavras que tem isso daí. Por exemplo, caneta eles falam birome ou bolígrafo. Morango eles falam fresa ou frutilha. Feijão é frijoles, judías, porotos. Então depende do lugar aí onde você tá. Isso acontece no Brasil também, né? A gente tem isso aqui, esse tipo de variação aqui também. Por exemplo, a mandioca, a gente conhece aqui como mandioca, no Nordeste é aipim, então macaxeira, né? Então vai mudando de região para região. Agora imagina de um país para o outro, de um continente para o outro, né? Então tem muito dessas variações aí, certo? Bom, tratamento formal e informal. A gente vai fazer uma revisão sobre isso, que a gente já viu isso, né, anteriormente. Vamos lá. Observa de que maneiras Fernando le explica a Antônio que hacer para chegar a los lugares donde quiere ir. Sigue recto al salir de casa en la dirección opuesta al centro. Anda 2 manzanas y gira a la izquierda en la misma acera. Corre lo que llamamos expreso, el rojo que para aquí delante de casa. Baja en la estación central, ojo ahí, para girar a la derecha de quien sale del tubo. Después sigue siempre recto por la misma calle. Como os dois são amigos, né? Ele usa o imperativo informal. Como que é o imperativo informal? Ele é conjugado na segunda pessoa do singular, ou seja, tu. Se ele tivesse usado um tratamento formal, que tem que ter um pouco mais, né? Às vezes a gente não tem tanto conhecimento, tem que ter um pouco mais de educação com a pessoa, tem que ser um pouco mais polido, ele usaria o tratamento formal, né? Ou quando você vai falar com uma autoridade, por exemplo, né? Aí seria conjugado na terceira pessoa do singular para os ter. Então, o imperativo, ele só não é conjugado para a primeira pessoa, para ele e para Édia. Mas ele é conjugado para tu, ele é conjugado para os ter, ele é conjugado para vosotros, ele é conjugado para os tedes. Então, só essas pessoas que têm a conjugação do imperativo. Por quê? Porque o imperativo, ele dá um conselho, ele dá uma ordem, né? Então, você não vai fazer isso para você mesmo, por exemplo. Então, por isso que não tem esse tipo de conjugação. Mas no espanhol, tem 2 pessoas que você mais usa para conjugar no imperativo, que é a segunda pessoa do singular, tu, e a terceira pessoa do singular, os ter. Um é tratamento informal, o outro é tratamento formal. Então, você consegue identificar,
né? Se o verbo está conjugado no tratamento formal ou se ele está conjugado no tratamento informal. Como que você faz isso? Bom, o tu, ele é mais fácil de ser identificado. Verbos terminados em ar para tu, você vai colocar a terminação em a. Então, hablar, habla, comprar, compra, estudar, estudia. E os verbos terminados em er e ir, ele vai seguir a terminação em e. Então, comer fica come, partir fica parte, beber fica bebe, e assim por diante. O usted, que é o tratamento formal, é o contrário. Então, se o verbo terminar em ar, ele vai ter terminação em e. Então, hablar fica hable, comprar fica compre, estudar fica estudie. E os verbos terminados em er e ir vai ter a terminação em a. Então, comer fica coma, beber fica beba, partir fica parta. Então, dá para você identificar se o verbo é formal ou informal. Então, se eu falo assim, coma esto, é formal, porque o comer é terminado em er e eu coloquei a terminação em a. E se eu colocar come esto, é informal, porque eu usei a terminação em e. Então, tá vendo? Não é tão difícil assim de identificar esses imperativos formal ou informal na frase, não, né? Fica muito fácil aí. Aqui tem algumas conjugações, né? Tanto para tu como para usted. O rirar fica rira para tu, rire para usted. Correr, corre para tu, corra para usted. Seguir, sigue para tu, siga para usted. Eles são irregulares porque eles mudam aí, né? A conjugação deles. E nós temos as direções. A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al lado, enfrente, delante, detrás. Então isso aí é para quê? Para ajudar vocês a se situarem ou explicar alguma coisa ou algum lugar para alguém, no caso, né? E los medios de transporte. Bom, em espanhol é diferente do português, alguns meios de transporte. Por exemplo, no português eu falo eu vou à escola de carro, de bicicleta, de ônibus, a pé e a cavalo. No espanhol eu não uso de, eu uso outra preposição, eu uso en. Então eu vou à escola en coche, en bicicleta, en autobus. E o a pé e a caballo é como o português usa o a mesmo, tá? Mas os outros meios de transporte eu uso en e não o de. Então cuidado com isso, ok? Nós temos aí na página 63 alguns meios de transporte. En metro, en tren, en coche, en moto ou en motocicleta, en bici ou en bicicleta, a pé, a caballo e a nado. Então esses aí são os meios de transporte em espanhol. Marquem aí, importante, por favor, tá bom? Vamos a la página 64. Lee los diálogos a continuación y completa los huecos con el verbo entre paréntesis, el imperativo. Atención, porque debes identificar si la relación es formal o informal. Hola, que tal? Bien, e tu? Bom, aqui nem precisa falar, né? Se está usando tu, esse tratamento aí é informal. Então, a letra A aí esse primeiro quadro aí é informal. Continuando. Bien, también. Solo voy un poco perdido porque tengo que ir a la casa de Paco. Y no sé cómo hacer para llegar ahí. No te preocupes, acabo de salir de ahí. Te explico. Está muy cerca de aquí. Te llevará unos 5 minutos caminando. Mira, gira aquí a la derecha, luego cruza la calle y sigue todo recto por 2 cuadras. Cuando llegues a la calle José Torres, baja una callejuela que verás a la izquierda. Camina unos 20 metros más y luego verás el número 50, que es la casa de Paco.
Bom, como eu descobri aqui no primeiro quadrinho que ele era um tratamento informal, eu conjuguei os verbos aqui, né, para o tu. Todos eles na segunda pessoa do singular. Por isso que rirar ficou rira, cruzar ficou cruza, seguir ficou sigue, barrar ficou barra e caminhar ficou camina, ok? Vamos à letra B. Perdão, ¿me puede dar una información? ¿Cómo no? ¿Qué necesita usted? No sé cómo llegar al Centro Colón. Lo mejor sería que tomase un taxi. ¿Dónde puedo tomarlo? Bom, aqui eu já percebi que o tratamento é formal, porque aqui no segundo quadrinho ele está usando, aliás, no primeiro quadrinho ele está usando usted, que é a terceira pessoa do singular. Então eu já sei como que eu vou conjugar esse verbo aí. Bea, siga por esta calle, ande por una cuadra, gire a la izquierda e já verá vários táxis. Muchas gracias, de nada. Então aqui, por isso que, como o tratamento é formal, por isso que eu conjuguei os verbos aí terminados em, né, com as terminações aí do tratamento formal para usted, no caso. Então, por isso que o seguir ficou siga, andar ficou ande e girar ficou gira. Na página 65, exercício número 2. Mira el plano del centro de Madrid. Imagina que estés viviendo ahí y que acabas de salir del metro en la estación Atocha. Diferentes personas te piden direcciones. Contesta a cada una de ellas. La A, por favor, ¿cómo llego al Museo del Prado desde aquí? La B, hola, ¿me explicas cómo puedo ir al Palacio Real? Es que estoy perdida. Então, olha só, aqui eu tenho o mapinha. Eu vou seguir esse mapa aqui para saber onde eu vou, como que eu vou chegar. Você vai usar gira à la esquerda, à la derecha, siga adelante, daquele jeito que eles fizeram lá, no caso, como que chega no lugar, né? Então vamos lá. Primeiro, letra A. Por favor, como llego al Museo del Prado desde aquí? Corra esta calle y sigue recto hasta el Paseo del Prado. Va a ver el Jardín Botánico a la derecha. Es de este mismo lado. Camine algunos metros más e já encontrarás el museu. Então essa é uma forma de fazer esse exercício aí. La B. Hola, ¿me explicas cómo puedo ir al Palacio Real? Es que estoy perdida. No está muy cerca. Sigue recto por esta calle, das vuelta a la plaza y luego corre la calle Atocha. Anda por ahí hasta que encuentres la calle Arenal. Si giras a la derecha, verás la Puerta del Sol. Pero para llegar al Palacio Real, gira a la izquierda y camina un poco más. Cuando gires, ya verás el palacio. Cruza la calle e aí está. Então essa foi uma forma, tem várias formas de eu fazer, né, de eu dar essas direções. Se vocês quiserem fazer, depois tirar as dúvidas comigo na aula ao vivo, tudo bem, certo? Vamos então a la página 66. El texto Bogotá, una gran ciudad en pocas palabras, carrera séptima. Por Beata Stobietka, 12 de julio de 2014. Bogotá es la capital de Colombia, una ciudad donde viven casi 9 millones de habitantes. Visitar esta ciudad es muy fácil porque los monumentos más importantes están cerca de Carrera Séptima. Empezamos por el mirador de la Torre Colpatria. Tiene la foto de la cabecera, que es el edificio más alto en Colombia. Es buena idea subir y ver el panorama de 360 grados de toda la capital. Yo preferí el panorama de Colina Monserrate. Desde el año 2012 está iluminado con LED y produce una gran impresión. Siguiendo Carrera Séptima tenemos algunas iglesias que son obligatorias de ver. Esto no tiene que estar necesariamente relacionado con la religión. En todas las iglesias podemos ver cómo se desarrollaba el arte durante los siglos. Y en mi opinión es más interesante que ir al museo y perder 3 horas viendo 4 pisos de imágenes.
Aqui cada igreja parece diferente y todos los tipos de arte llegaron al mismo tiempo. Con Colón, más o menos. Entonces, el eclecticismo es muy interesante. E agora os exercícios sobre esse texto aí que fala de Bogotá, né? Em relação ao texto, predomina o caráter descritivo. 2. A autora do texto considera a visita a Bogotá como fácil porque os monumentos históricos estão concentrados em uma avenida. 3. Segundo o texto, o ecletismo presente na arte sacra colombiana se deve ao fato de que os diversos tipos de arte chegaram ao mesmo tempo na região. 4. A autora prefere o panorama da colina Monserrate, ainda que o mirador conte com uma nova iluminação que produz um bom efeito. 5. Segundo o texto, por que é interessante visitar algumas igrejas? Porque nelas se pode observar o desenvolvimento da arte com o passar dos séculos. Então essa aí foi a lição 6, né? Sobre as cidades, sobre os vocabulários das cidades e o imperativo informal e formal, como diferenciá-los. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês anotem no caderno ou na apostila mesmo, e quando a gente tiver uma aula ao vivo, a gente tira essas dúvidas aí, tá bom? Eu também devo passar para vocês um vídeo do SPE, que é uma revisão do segundo bimestre, são essas lições aí, né? Principalmente a 4, a 5 e a 6, que é do segundo bimestre. E aí é um novo olhar, né? Vocês terão explicações de outro tipo de explicação. Ajuda vocês a estudar também para a prova, né? Se preparar, ok? Hasta luego, hasta la próxima clase, entonces.